Olá, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui João Pedro, ele é o presidente regional da ESEC. Estamos debatendo sobre intercâmbios. Também participando do programa, o jornalista Ícaro Leal, aqui da TV Câmara Jacareí. João Pedro, a gente falou no primeiro bloco um pouco sobre a organização e as modalidades de intercâmbio. Gostaria que você aprofundasse com a gente um pouquinho essa história do intercâmbio social, né? Que a pessoa vai para desenvolver um trabalho com uma organização ou em algum lugar. Como é o critério de escolha dessas organizações e esses lugares onde o jovem pode ir até lá colaborar? Certo. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, nós também procuramos ONGs para que elas conheçam a ESEC, se essa é intercambista. Em outros países onde há ESEC, também ocorre isso. Assim, de país, não há tanto um critério. Onde há ESEC, os membros podem procurar organizações e explicar o que é a ESEC. O que acontece para quem vai viajar eu posso viajar para qualquer país para fazer um intercâmbio? Não é necessariamente. Por quê? Há países onde há mais ONGs interessadas do que outros. Então, há um volume maior de ONG. Em relação ao tipo de organização que a gente procura, não há tanto um critério. Mais importante existe alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade que elas tenham que uma pessoa de outro país consegue ajudar, consegue agregar? Então, em geral, é isso. Aqui no Brasil, a gente está mudando um pouco o modelo de negócios nessa parte do social. Antes, a gente procurava muito a organização e tentava formar com ela um projeto. Hoje, isso acontece ainda em menor escala, mas a gente começou a montar projetos próprios. E isso no mundo acaba sendo a tendência também. Da própria ESEC elaborar um projeto e procurar organizações que queiram participar desse projeto. Então, por exemplo, nesse ano, a gente quer executar aqui no Vale do Paraíba um projeto chamado Gira Mundo. Como é que funciona? A gente forma parcerias com escolas, com ONGs que trabalham com crianças e com jovens e intercambistas de outros países. A ideia é que seja bem diverso mesmo, por isso que o Gira Mundo. Eles vão vir aqui no Vale do Paraíba e vão sair girando entre as ONGs. Então, por exemplo, em uma semana, essa escola, essa ONG, recebe uma pessoa do Canadá e uma pessoa da Colômbia para falar sobre sustentabilidade. Na outra semana, recebe uma pessoa do Peru e uma da China. Então, assim, é a ESEC organizando um projeto e ONGs e escolas tornando-se parceiras e recebendo intercambistas. A gente viu que dessa forma a gente consegue escalabilizar o intercâmbio. A gente consegue impactar mais crianças, impactar mais ONGs. Então, hoje, não há tanto um critério de organização que possa participar. É mais essa questão de a ESEC consegue contribuir para ela de verdade? Se sim, então não há tanto critério. E acontece de alguma pessoa chegar lá no lugar e não se adaptar? Como é o processo? Sim. Aí uma volta, vocês tentam remanejar? Como funciona? Isso é comum. Isso pode acontecer. O intercâmbio é uma experiência bastante tensa. Você chega num país totalmente novo, uma cultura diferente, pessoas que você não conhece. Muitas vezes até a primeira vez está saindo de casa. Isso é comum. Pessoas que a primeira experiência de sair de casa é ir ao intercâmbio. Então, isso pode acontecer. Isso, de certa forma, é normal. Como a gente sabe que isso pode acontecer, antes do intercâmbio, a gente busca fazer uma preparação que a gente chama de choque cultural. Então, explicar que isso é natural de acontecer, você está na zona de conforto, você está perto da sua família, dos seus amigos, e no começo isso vai ser, sim, difícil. O que a gente busca fazer muito são esses dois pontos. Primeiro, já deixar esclarecido, olha, isso vai acontecer, isso pode acontecer, para que quando aconteça, não bata aquele desespero na pessoa. E principalmente, caso aconteça, conversar com ela, tentar entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes o que está acontecendo é algo muito simples. E ela não está conseguindo lidar com isso e a gente pode ajudar. Através de coaching, através de conversa, a gente precisa ajudar ela. Claro, caso chegue uma situação em que seja insuportável para ela, que ela realmente esteja muito incomodada com a situação, sim, há a possibilidade dela voltar. Ela não vai ficar lá à força. Mas o que a gente tem que realmente trabalhar, porque o objetivo do intercâmbio é esse desenvolvimento. E parte desse desenvolvimento vem disso. Vem você conseguir receber esses problemas, ser resiliente e saber como transpô-los. Até uma questão que a gente estava falando do mercado de trabalho. O mercado de trabalho procura muito isso. Uma pessoa que dentro da empresa consegue receber um problema, consegue receber uma situação totalmente diferente, totalmente fora do que ela está acostumado e sabe lidar com isso. Então, claro, vai ser desafiador, mas a gente acredita que isso vai ser muito bom para a pessoa, quando ela conseguir transpor isso. Você disse também, então, que vocês tentam, tem essas conversas com as pessoas. Vocês têm uma equipe, então, que faz esse suporte no país? Por exemplo, você envia alguém para a Índia
E aí tem alguém lá na ESEC de lá que dá esse suporte, que acompanha esse trabalho. Não é só você faz aqui a parte burocrática aqui, manda a pessoa e acabou. Isso é um diferencial da ESEC. O programa não acaba por aí. Enquanto ela está no Brasil, há um membro da organização que é delegado para isso. Ele é um membro para o intercambista. Então, o intercambista tem um contato direto com o membro da organização, que é para dar esse suporte, como utilizar o sistema, como procurar projetos, e muito essa parte de psicológica, sabe? Como é o país que você está indo, como é a cultura dele. Por exemplo, Índia, a alimentação é muito diferente, é muito apimentada. Então, às vezes, a pessoa não sabe isso, você tem que preparar ela para isso. Então, acontece a preparação antes. Quando ela viaja, nós aqui do Brasil continuamos em contato. Então, há um suporte do Brasil. Mas, assim, a gente está longe. Então, é importante ter alguém de lá também. Então, por exemplo, na ESEC na Índia, também vai haver um membro responsável por essa pessoa. Na verdade, há um departamento. A ESEC, como organização, existe departamentos. Então, esse departamento é responsável por enviar a pessoa para fazer intercâmbio. Esse departamento, como um todo, é responsável por questão burocrática, logística e principalmente de suporte. E dentro desse departamento, há pessoas específicas para fazer isso. Há gestores específicos para gerenciar essas pessoas para fazer isso. Da mesma forma, há um departamento focado em receber pessoas. Então, na Índia, vai haver esse departamento e vai haver membros especializados nisso. Em receber essa pessoa, pegar no aeroporto, levar no trabalho no primeiro dia, cuidar dessa questão de host, de quem vai receber essa pessoa, caso haja algum problema que ela possa conversar. Então, há estrutura para isso. Certo. E qual é a duração do intercâmbio social? Certo. Ele tem uma duração específica ou ele é variável de acordo com o programa? Certo. O intercâmbio social, o Cidadão Global, a duração dele é de 6 até 12 semanas. Então, 1 mês e meio a 3 meses é ideal para o estudante estar em férias. Então, o nosso maior volume de intercâmbios acontece nas férias, naturalmente, porque ele se encaixa. A maioria das faculdades dá liberdade para que você possa passar 1 mês e meio ou 3 meses fora do país, tendo a experiência. Certo. E a pessoa, se ela gostou daquele trabalho, ela pode aumentar a quantidade de dias que ela fica naquele local, ou se ela gostou exatamente daquela função, ela pode procurar algum outro intercâmbio em outro local para trabalhar daquela mesma maneira? Sim. Tem alguma regra? Ela pode sim. Há um limite de intercâmbio, mas ele é muito longo, assim, seriam 3 anos seguidos de intercâmbio. Então, em geral, ninguém vai passar desse limite. E você pode. A gente até estimula isso, na verdade. Então, que o pessoal multiplica seu impacto. Porque a gente realmente acredita em intercâmbio, sabe? A experiência é muito boa. Então, você já está lá na Índia, por que não ir para a Turquia, que é perto? Por que não ir para a China? Por que não ir para a Ucrânia? Por que não ir para o Egito? Por que não ir para qualquer outro país, sabe? Então, a gente busca incentivar isso. Algumas pessoas, por limitação de tempo mesmo, não conseguem. Mas há pessoas que conseguem, por exemplo, uma férias de 3 meses, passam 1 mês e meio em um país, 1 mês e meio no segundo. Porque, por mais que seja as duas coisas intercâmbio, são países diferentes, são culturas diferentes, são experiências diferentes. Um intercâmbio não é igual ao outro, você vai ver coisas diferentes dentro dele. Certo, e até a questão, por exemplo, eu fiquei 12 semanas na China. Se eu quiser ampliar essas 12 semanas, nesse mesmo local eu não vou poder fazer isso. Não, no mesmo local não, mas dentro da China deve haver, por exemplo, 50 escritórios. Então você pode fazer isso. A gente recebeu um intercambista, ele participou de um projeto aqui ano passado, e logo depois foi para Balneário Camboriú, na ESEC de lá. Então, aqui no Brasil, como o Brasil é muito extenso, isso é comum, pessoas que vêm para um escritório e depois vêm para outro. Isso é muito comum mesmo, porque o Brasil são vários Brasis, na verdade. João Pedro, aquela pessoa que tem baixa renda, está conseguindo aí fazer uma universidade com algum tipo de financiamento, com muita dificuldade, também tem vontade de fazer um intercâmbio, mas às vezes ele não tem um capital para isso. Que tipo de intercâmbio e qual é a possibilidade que você vê dentro da ESEC para essa pessoa? Certo. Com certeza, há uma maior dificuldade. Hoje é uma realidade da maior parte dos nossos estudantes universitários. Nos últimos anos estão acessando a universidade através de programas como a ESEC pensa muito nisso. Se a gente quer desenvolver a sociedade, a gente quer desenvolver jovens, isso deve ser feito para todos. Então, o que a gente começa a pensar em fazer em relação a isso? Primeiro, a questão da nossa própria taxa. É R$850, então é um valor alto, sim. Então, o que a gente procura fazer? Campanhas que consigam reduzir esse valor. Por exemplo, campanhas de indicação. Você indica 2 pessoas no intercâmbio, você quer reduzir sua taxa pela metade. Então, a gente procura formas que a pessoa consiga, já essa questão de ser autônoma e correr atrás do que ela quer, diminuir o próprio valor dela. Indicar pessoas, pagar em menos tempo, quem é membro da organização também há um desconto. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que a gente foca muito para esse tipo de público, é a América Latina. Porque já é um custo de passagem muito mais barato.
Enquanto na Índia eu consigo achar passagem por 4 mil reais, aqui Chile, Peru, Uruguai, eu consigo achar, dá pra achar até 500 em promoção, por exemplo. Então já reduz bastante, sabe? E assim, a gente tem muito dentro da ESEC, há uma ESEC em cada país. Hoje, a América Latina está se criando um bloco muito forte. Então, é um lugar que tem bastante projeto, você pode ajudar muito, a região que hoje necessita de ajuda, e pode ter experiência tão boa quanto indo para outros países mais distantes. Então, para esse público, hoje isso é muito discutível da ESEC, como tornar ela mais inclusiva, como tornar que mais pessoas possam passar por essa experiência. E o que a gente começa a fazer de solução é isso. Pensam-se em pilotar alguns projetos, de alguma forma financiar totalmente, ou algo nesse escopo. Hoje isso não existe, hoje não é a nossa realidade. Nossa realidade é procurar soluções dentro do que a gente tem. Por exemplo, restringir o número de países, focar mais na América Latina, fazer campanhas que consigam diminuir nossa taxa. Mas no futuro próximo, eu acredito que sim, vai haver uma forma até mais efetiva, mais acessível. E vocês recebem algum tipo de patrocínio? Tem alguém que apoia? Tem, sei lá, talvez o governo ou algum outro país que às vezes acaba financiando a vinda de intercambista ou até a ida para esses países? Tem algum tipo de ajuda financeira de alguma empresa? Certo. Ajuda financeira para financiar o intercâmbio, não há. A ESEC tem muita parceria, a nível local, a nível regional, a nível nacional, de duas formas, tanto institucional, com desenvolvimento também. Então, empresas que acreditam na ESEC, querem estar próxima delas, querem ajudar a ESEC com conhecimento, explicando mesmo, ensinando o que elas sabem. Outro tipo de parceria é para receber o intercambista. Então, sim, há empresas que pagam para receber intercâmbio na própria empresa. Então, a nível nacional, há bastante empresas que fazem isso. Empresas grandes até, que recebem intercambistas, que são parceiros da ESEC. Hoje, essa questão de liderança é muito forte, é muito presente. E também nas empresas. Muitas empresas procuram. A empresa procura um líder. Então, isso acaba aproximando muito as empresas da ESEC. Elas realmente acreditam na organização. E vocês têm... Como que são os resultados que vocês estão obtendo? Vocês acreditam que está bastante positivo isso? Tem sido bem falado? Como é que tá isso? Como que são esses resultados, o feedback que vocês têm desses jovens que fazem esse tipo de intercâmbio? Certo, você fala em questão de número? Do intercâmbio social e em questão de número mesmo. Vão tantas pessoas completam esse intercâmbio, tem um número X ali que talvez não completa. Como é que são esses números? Certo, explicando um pouco assim do contexto. No ano de 2010, a ESEC, a cada 5 anos, ela cria uma visão nova. Então, no ano de 2010, a gente criou a visão 2015, que a gente está quase para completar. E antes dessa visão, o que a gente pensou muito somos sim a maior organização jovem do mundo e queremos desenvolver liderança nos jovens. Só que, em 2010, nosso tamanho não é tão grande assim. Se a gente quer realmente fazer diferença, a gente tem que crescer. Então, em 2010 para 2015, a ESEC buscou muito crescer, tanto em expandir. Então, a ESEC no Brasil saiu de 30 entidades para 70, de 2010 para 2014, cresceu bastante, tanto em número de intercâmbios. Se você olhar assim, graficamente, a história da ESEC no número de intercâmbios, algo mais ou menos assim, vem, agora a gente está na curva subindo. É exponencial, é muito bacana dentro da organização nesse momento. Então, hoje, o que eu enxergo, a ESEC está crescendo muito, está entregando bastante, mas a gente sabe que não é que a gente quer entregar mais, a gente deve entregar mais. Se a gente está fazendo algo de bom para a sociedade, a gente deve entregar mais. Nossa responsabilidade é trabalhar e buscar formas de conseguir fazer isso. Em relação à retenção, quando as pessoas entram no intercâmbio e acabam voltando, é muito baixo, realmente, pessoas que vão e voltam. Tanto por esse trabalho anterior, quanto o trabalho posterior que é feito. E também, assim, no começo é muito comum você ter esse choque cultural, você pensar em voltar, mas depois que passa a primeira semana, você começa a conhecer as pessoas. No caso social, você começa a ver aquela criança que você trabalha e ela tá com os olhos brilhando por causa de você não volta. É raro, sinceramente é raro você voltar. Apesar do choque ser normal, acontecer comumente, entre ver o choque e a pessoa de fato querer voltar, isso é muito difícil. Acho que até pelo valor pago também da passagem, e até a quantidade o período de tempo que a pessoa vai passar no país, às vezes até incentiva a pessoa a permanecer no intercâmbio, né? Isso é verdade. Bom, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos aqui debatendo intercâmbios, sair da nossa zona de conforto, choque cultural, experiências de trabalho e experiências de vida. Voltamos no próximo bloco.